como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos na cidade de Altamonte Springs. Altamonte Springs fica provavelmente 15 minutos de downtown Orlando ao norte. É uma das primeiras cidades, é a primeira cidade depois de Winter Park. Tem ali perto também Maitland, depois Altamonte Springs. Altamonte Springs é muito conhecida. Tem alguns brasileiros que moram aqui. A conveniência é que é muito perto de downtown, é perto do aeroporto, tem uma saída para ir para os parques, tem cento e tralalá restaurantes, academias, comércio, etc. e tal. Dentro da cidade de Altamonte tem esse condomínio fechado com portão com essas casas acima de 1 milhão. E você vai ver hoje essa casa aqui. Essa casa foi construída em 2004. Ela tem 4 quartos, 5 banheiros, 350 metros quadrados e ela está no mercado por 1.699.000, dentro desse paraíso aqui que é essa comunidade fechada. Depois da vinheta, você vai visitar o imóvel comigo. Eu contei, tem 14 carvalhos gigantescos só dentro do terreno desta casa aqui. Coisa mais linda. Esse carvalho da Flórida, ele é protegido por lei. Você não pode cortar, tá certo? Você pode podar, fazer o que você quiser, mas para cortar precisa de autorização do condomínio e da cidade. A não ser que ele esteja muito velho, já com perigo de cair numa tempestade, etc. e tal, eles não permitem o corte. Mas se eles podando ele, bem podado, você tem que podar a cada 5, 10 anos, tem que fazer uma poda boa para quando tem tempestades ele não acabar por causa da copa ser muito grande, porque ele é rígido, não é? Então ele acaba quebrando e caindo. Mas olha que jardim magnífico! Bem-vindos a 248 Maison Court. Para uma casa que já tem 20 anos, ela está muito bem cuidada. A senhora que possui a casa, ela é viúva, ela tem outras propriedades aqui na Flórida Central e ela decidiu colocar essa daqui à venda. Você vai ver que tem várias obras de artes aqui muito bonitas. Vamos começar por essa porta? Olha só que coisa linda, essa porta de madeira com esse vidro
e esse metal do lado de fora. Eu achei lindíssimo. Inclusive traz luz para dentro do ambiente. É lógico, uma pessoa que compra hoje, essas colunas, era uma moda, né? Era muito moda nos anos 2000, 1990, mas se a pessoa que comprar não quiser, eu acho que dá para deixar bem bonito com elas mesmo. Então você tem esse hall de entrada aqui, essa daqui é uma sala de estar. Você vai perceber que a casa tem uns móveis que estão mais ou menos aqui, mas como ela não vive mais aqui, é mais um depósito dos móveis que ela tem. E inclusive aqui na suíte primária aqui embaixo não tem cama, mas eu vou explicar para vocês. Então essa daqui é a sala de estar, esta daqui é a sala de jantar. Olha só esse lustre, não é? Gente, eu nunca vi um desse jeito. Parece um pote grandão assim, né? Uma cumbuca gigante cheia de cristal. Essa é a sala de jantar e aqui, onde tem essa porta dupla, é a suíte primária. Então olha só, 1, 2, 3, 3 portas e 2 janelas. Que coisa linda esse Bosery, fala a verdade, não é? Olha que elegância. Quadro lindo, tem esse sofá. Geralmente, se a gente fizesse esse quarto aqui, a gente colocaria a cama king aqui com as mesas de cabeceira, umas cortinas elegantíssimas e tem a porta dupla. Tudo bem que abre direto para a sala de jantar, mas é como as casas são construídas, os americanos eles não ligam para essas coisas. Uma coisa interessante dessa suíte primária é que ela tem 2 banheiros completos, dele e dela, dele e dele, ou dela e dela. Ou se uma pessoa for sozinha, ele decide, um dia ele toma banho num, no outro dia ele toma banho no outro. Vem cá ver. Este daqui é o primeiro banheiro dessa suíte, tem o banheiro do outro lado. Então tem aqui uma banheira, olha só, aquele é o penny tile de madrepérola, coisa mais linda. Essa pintura que foi feita na casa é aquela meio imitando a terracota da Toscana, né? Então você vê que tem esse tema na casa. E aqui é a porta do closet do vaso. Olha só o detalhe, que lindo. Você não acha essas portas para comprar nas lojas, tá? Você tem que mandar fazer e pelo peso dela, elas foram customizadas para essa propriedade aqui. E deve custar uma nota, né? E aqui você tem o closet de um dos cônjuges ou de um dos banheiros. Também foi feito sob medida. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabideiros, mais a prateleira de sapatos, 7 cabideiros, mais esse, mais os gabinetes em cima. E no quarto tem umas gavetas aqui que você pode usar, mas geralmente no quarto as pessoas colocam cômodas, né? Então as cômodas dá para colocar todo o resto. E vamos visitar o segundo banheiro dessa suíte primária. A suíte primária também tem uma porta que vai para a piscina e esse banheiro também tem uma porta que vai para a piscina. Olha só que elegância! Já em 2004 alguém já copiou a minha ideia de 2020. Em 2004 a pessoa copiou a minha ideia de 2020 de colocar o palito de mármore aqui, né? Porque esse palito de mármore eu não copiei de ninguém, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu fui lá, vi e falei assim, ai que lindo que ia ficar se eu fizesse assim, comecei a fazer. E essa é a primeira vez que eu encontro uma casa, eu não sei se ela foi reformada, mas é a primeira vez que eu encontro uma casa que tem isso aqui. E isso daqui é mármore mesmo, tá? Não é porcelanato, é mármore. Esse chuveiro foi feito todinho de mármore, ele tem madrepérola no teto, rain shower, dá pra inclusive fechar lá em cima para o vapor não sair, porque tem o teto de revestimento impermeável. Aqui tem a porta do vaso, né? Um baita espelho. Sabe que eles devem ser altos, né? Os donos dessa casa aqui, porque esse espelho aqui eu só consigo ver a minha cabeça, né? Ele tá bem alto aqui. Pia dupla, também tem mármore aqui travertino na bancada. E esse closet aqui tem uma surpresa inusitada. Olha só, tem uma mini kitchen. Tem uma mini cozinha aqui dentro, uma mini butler's pantry dentro da suíte.
Então tem aqui para você pegar água, né? A geladeirinha pequenininha, você não precisa ir lá na cozinha. Aí tem uma pequena bancada. Isso daqui eu não sei o que é. O que será que é isso aqui? Parece um quartzo, né? Um quartzo moído com várias pedras. E aí tem aqui a piazinha e tem uma máquina de lavar e secar aqui dentro. Então, e tem mais uma outra para o resto da casa. Então as roupas da suíte primária podem ser lavadas e secas. Não fala secadas, hein? Lavadas e secadas. Lavadas e secas aqui dentro da suíte primária. E mais um pedaço aqui de closet. Eu não sei o quão ideal, assim, que a pessoa faz as coisas do jeito que ela vive, né? Olha, Dani, ainda tem micro-ondas aqui. Olha só, tem um forno micro-ondas. Então a pessoa tem que fazer o que ela acha que é bom para ela. Por exemplo, esse casal queria ter uma cozinha privada para eles aqui, para eles tomarem café, não ter que sair daqui. Então eles fizeram. Se a pessoa achar que não vai usar, pode tirar e transformar tudo em closet, né? Mas eu acho que eu deixaria aqui sim, eu já faria, colocaria minhas cafeteiras aqui, os meus pães, as torradeiras, tudo, aí você toma um café dentro da suíte, sem ter que sair para a cozinha, sem ter que conversar com ninguém, né? Aí você tem que conversar. Quando você tem visita, você fica aqui escondido, né? E essa suíte, ela dá para frente do imóvel. Então, essas janelas aqui tem um balcão só para ela, e aí você olha aqui o jardim através dessas janelas lindíssimas aqui. Dá uma olhada ali na vista. Olha como é lindo esse condomínio. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse condomínio só tem esta casa à venda. Porque quando o condomínio é muito bom, não tem muitas casas à venda. Quando o condomínio está com problema, aí tem um monte de casas à venda. Olha só que coisa linda. Será que ela vende para mim isso aqui? Não é bonito? Olha esse abajur. Olha essa cúpula. Ela tem muito bom gosto, não é? Vamos olhar o resto da casa. Aqui você tem a porta dupla que fecha para a suíte master. E aqui nós temos a cozinha. Olha só que aconchegante que é essa cozinha. Eu achei o máximo. Tem uma mesinha aqui para computador, para fazer algumas coisas, olhar receitas. Tem a ilha com o cooktop na ilha. Tem o micro-ondas e forno embutido na parede. Esses gabinetes, na época que foram feitos, devem ter custado muito caro, porque eles são gabinetes customizados. Não acho que está fora de moda, você pode dar uma modernizada nele, você pode até pintar se você quiser. Mas geladeira, lava-louças, a pia, olha só o detalhe do granito com esse suporte de madeira aqui. Algumas coisas, o que você faria nessa cozinha? Eu acho que uma das coisas seria trocar esse granito e esse backsplash aqui que tá, mas do resto acho que eu deixaria assim mesmo. Os lustres, talvez as shades, mas olha só. E isso aqui, Dani, o que você acha que é? Mini lava-louça. Você acha que é uma mini lava-louça? Deixa eu ver. Não é. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir porque daí se você quebra, dá um problema danado. Mas esse daqui é um trash compactor. É um compactador de lixo. Então você coloca todas as latas de refrigerante, não sei o que, de milho verde, e ele faz ficar desse tamanho assim, depois você põe para fora. E aqui nós temos a segunda lavanderia, né, que tem uma máquina de lavar e secar.
E também uma despensa, uma walk-in pantry. Então aqui você guarda os mantimentos e outras coisas e tem essa máquina de lavar e secar aqui dentro também do lado da cozinha. Ah, Renato, dá para mudar de lugar? Dá. Se você quiser, dá para mudar de lugar, sim. E dá para fazer isso aqui virar uma butler's pantry, né? O pessoal já tá cheio dessa história de butler's pantry. Renato, para com essa coisa de butler's pantry. Ah, mas é. Butler's pantry é uma coisa totalmente desnecessária, tá? Mas eu quero. Fazer o quê? A gente quer... Olha só isso aqui. Então, daqui nós temos o hall de entrada, nós demos a volta, vimos a suíte primária, entramos pela cozinha e atrás do Danny aí tem um quarto e esse é um banheiro social que serve também para esse quarto do primeiro andar. Olha isso aqui, gente. Olha só. Olha que lindo esse gabinete de espelho. A pessoa fala, ah, mas antiquado e tal. Eu acho clássico. Clássico, lindo, esse espelho. A torneira, isso aqui é brass. Tem essas luminárias. Do lado de cá, a gente tem um chuveiro, né? Isso daqui é porcelanato. Chuveiro, vaso. E logo em frente aqui, tem esse segundo quarto do primeiro andar. Esta casa são 3 andares, tá ok? Closet aqui, que eu vou fechar porque não tem nada, né? Gente, vocês deviam ver o peso dessas portas. O peso dessas portas. Então esse aqui pode ser um quarto de visitas que usa aquele banheiro lá, pode ser um escritório e aquele banheiro fica só social, mas olha que linda essas janelas. Tem as plantation shutters, né? As plantation shutters e elas são arredondadas em cima e tem a vista pro jardim também. E agora nós vamos para o primeiro andar, que é metade, né? Porque o terreno é em declínio, então tem só alguns degraus aqui para subir para esse pedaço aqui. Nesse nível daqui nós temos uma suíte para cá, uma suíte para cá. Vem comigo. Aqui nós temos o closet, né? Com essa porta com o mesmo desenho, a casa inteira. Aqui nós temos o banheiro desta suíte. Chuveiro feito de mármore travertino, com os palitos em volta, que fui eu que inventei, não interessa que é mais antigo, mas fui eu que inventei. O box de vidro temperado, vaso. Esse daqui é um quartzo com acabamento leather, ou seja, acabamento de couro. Você passa a mão, parece que é um couro, ele é meio assim. E esse é o banheiro deste quarto aqui. Olha só que cama alta. Não é gostoso? Você não pode ter um cachorrinho que dorme com você com uma cama alta dessa. Aí tem que ter um degrau para ele descer. Mas eu acho tão gostoso dormir numa cama alta. Sabe por quê? No período medieval as camas eram altas, até mais altas do que essa? Porque mesmo num quarto, no frio, né, o ar frio ele é gelado, ele desce, então fica mais frio perto do solo. E ele é mais quente perto do teto, então eles colocavam a cama mais alta para ficar um pouquinho mais quente. E aí tinha aquelas cortinas que fechavam e também ficava mais quente por dentro da cama. Mas essa cama de ferro aqui deve pesar uma tonelada. E essa porta aqui sai para o quintal, né? Cortinas de cetim. Olha só. Meu filho, se você não sabe o que é cetim, você não sabe o que é nada, tá? Isso aqui são cortinas de cetim, né? Que não ficam mesmo assim amassadas, são caras, né? Então dá pra ver que o pessoal aqui tem bom gosto, né? E do lado de lá nós temos o espelho. Vem cá. Esta daqui é a porta da garagem, tá? Então, como o terreno é em declive, você sobe com o carro para aqui, sai por aqui, entra por aqui e sai por aqui. Essa é a porta da garagem. Entra nesse meio piso aqui, depois tem mais um para subir para o bonus room.
E aqui então é uma suíte espelho. Tem o closet aqui, tem o banheiro aqui. O banheiro foi feito exatamente igual ao outro. Tem o mesmo revestimento do chuveiro, a mesma pia, o mesmo espelho e a mesma bancada, é tudo igual. E aqui tem uma outra. Eu vou falar para vocês, eu adorei aqueles quadros ali, olha. Tá escrito design número 5, especificação. Aí tem a planta da casa. Não é lindo esses quadros? Provavelmente ela vai guardar, senão eu pedia para ela vender para mim. E aqui tem também uma porta para fora, como tem no outro quarto. E essa é a terceira suíte. Nós vimos a suíte primária, vimos um quarto lá embaixo, aí a segunda suíte, a terceira suíte, são 4 quartos, 5 banheiros, e agora nós vamos ver o bonus room. Vem ver só esse bonus room, que sensação! Esse bonus room aqui é todinho de madeira. As paredes, o piso, tem um bar aqui, olha só. Um bar com uma geladeira, um espelho, então você tem os bancos aqui. E o que você faria? Escreve o que você faria aí nos comentários nesse bonus room. Eu acho que dá para fazer uma fenomenal sala de cinema, né? Sala de cinema, ou colocar mesas de jogos. Depende da sua família, né? Se você tiver filhos, adolescentes que trazem muitos amigos, aí pode colocar um sofazão, umas mesas para jogos, uma televisão grandona, tá? Mas vamos dar uma olhada. Essa aqui é uma lareira a gás, televisão. Na época que se faziam esses móveis, as televisões eram pequenas, né? Hoje as televisões são enormes, mas dá para ajustar para caber uma televisão maior. E aí esses painéis foram todos feitos aqui na parede e eles foram todos revestidos com moldura. E olha que legal, Denis, esse ventilador de teto com as pás parecendo folhas de palmeira que giram e o vidro é todo craquelado. Aqui é quando você olha lá de fora da casa, você vê estas janelas aqui. Então aqui você vê a vista do condomínio, do jardim. Tem um jardim gigantesco na frente, tem um jardim gigantesco atrás. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos sair pela garagem, vamos olhar a piscina e o quintal, aí nós terminamos o vídeo, tá bom? Vamos lá, vem cá. Mas não repara na bagunça, a corretora já falou, desculpa a bagunça da garagem, porque ela ainda está mudando as coisas dela daqui. Vamos lá. Olha que bonitinha a portinha do gato. O gato entra e o gato sai. Será que entra esquilo também? Então vamos lá, aqui é a garagem. Tá bagunçado, tá com móveis, tá com geladeira, tá com um monte de coisa. Eles ainda estão embalando alguns móveis. Então aqui é a garagem. Você tem o quintal. Olha que gostoso, precisa de cuidado, né? Precisa podar algumas coisas aqui. Tem um banco lindo ali e ali tem um pergolado com uns móveis para você sentar. Uma palmeira linda e aqui tem a piscina. Bonito, né? Parece aquelas casas italianas que tem aqueles terraços que vão descendo, sabe? Vai descendo, vai descendo. Muito bem feito, precisa de manutenção, é lógico, dá para melhorar o paisagismo. Mas tem... Nossa, dá para pular daqui na piscina, Deni. Você vem aqui, pum, e pula lá na água. Linda piscina em volta da casa, dá para encher de plantas. Já pensou as possibilidades que tem?
nessa casa aqui. Linda, linda, linda. 3 andares. Agora nós vamos entrar no imóvel e terminar o vídeo, tá certo? Você gostou da casa? Eu achei ela lindíssima. Lindíssima. Ela precisa de um amor? Precisa. A pessoa comprou, viveu 20 anos aqui, fez algumas coisas. Ela precisa de um amor. Mas ela é lindíssima. Ela parece aquela coisa old money, sabe? Aquela coisa suntuosa, elegante. Se você ver você vai ver, né? Já viu até as imagens por cima. São lindíssimas, os portões, o calçamento, as calhas, as molduras. É uma coisa linda, 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 linda. Pena que não está dentro do meu orçamento. E provavelmente dentro do orçamento da maioria das pessoas. Mas existe uma família e uma pessoa que vai ser feliz dentro dessa casa. E essa casa vai ser dessas pessoas. Então, talvez seja uma delas seja você. Se for, entre em contato pelo WhatsApp da descrição, liga para mim. Se você morar na região de Orlando, nós podemos fazer um showing com você, uma visita a esse imóvel. Se não, veja o vídeo, nós podemos fazer uma oferta e daí fazemos a inspeção, etc. E aí arrumamos e decoramos e você vem do Brasil, de Malicu, e entra nessa casa linda, maravilhosa. Tá bom? Obrigado de você ter assistido mais uma vez. Na semana que vem eu vou mostrar 2 casas flips e você vai escolher a mais bonita, tá bom? E na outra semana tem uma casa em Winter Garden que eu acho que a minha amiga Fernanda vai deixar eu mostrar, eu filmar para o canal. É aquilo lá, ela foi feita assim mais ou menos do jeito brasileiro. Se eu conseguir filmar, você vai amar a casa. É assim, impecável, não tem um defeito. Tá bom? Vejo vocês no domingo, às 8 horas da noite no Renato Responde. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.